Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 14. Eu quero expressar minha gratidão a Deus por essa rica oportunidade, mesmo sendo falho, pecador, Ele nos concede graça para momentos como esse. Eu quero também fazer os meus agradecimentos aos meus pastores, pastor Rodrigo e pastora Mônica, que Deus abençoe grandemente e obrigado pela confiança. Missionária Adriana, que nos fez o convite, que Deus abençoe. Aos demais obreiros, cooperadores, evangelistas, missionários, pastores dessa casa, que Deus abençoe a vida de cada um. Nós vamos ler a partir do verso de número 22, somente até o 26. Quantos acharam o texto, digam amém. Amém. E logo Jesus compeliu seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. E despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. E vindo a noite, ele estava ali sozinho. O barco, porém, estava já no meio do mar, agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, Jesus foi até eles andando sobre o mar. E quando os discípulos ouviram, andando sobre o mar, eles perturbaram-se, dizendo: é um espírito, e gritaram de medo. Só até aqui, pode tomar o seu assento. Aleluia. Queridos, nós fizemos menção de um texto muito sagrado, muito conhecido em toda a Bíblia Sagrada. Nós fizemos menção de um texto muito pregado em nossos cultos, em um texto muito pregado em nossos templos. É um texto em que, em seu contexto, Jesus e os discípulos, eles se encontram cansados. Não só cansados, mas eles também receberam uma triste notícia, a saber, a notícia que João Batista tinha sido morto. João Batista tinha morrido. É nesse cenário em que os discípulos e Jesus, eles se encontram. Os discípulos e Jesus, eles se encontram em um cenário cansado. Eles estão tão cansados que nem tempo para comer eles tinham. De acordo com o Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31, nos diz essa informação, que nem tempo para comer os discípulos e Jesus tinham. É nesse momento que eles estão cansados, que eles estão ali fadigados, que Jesus, ele proporciona um descanso aos discípulos. Ele diz: vão até a um lugar sossegado. Isso está no texto em que fizemos menção, versículo de número 13. Ouvindo Jesus isso, partiu dali em um barco para um lugar deserto. Jesus os leva a um lugar deserto para que eles venham descansar, para que eles venham ficar em paz, para que eles venham ter um momento de descanso. Mas quando eles chegam a este lugar, quando eles chegam até este lugar, lá eles se surpreendem, pois a multidão já tinha chegado primeiro. A multidão já tinha descoberto o plano e o propósito de Jesus. Lá, os discípulos, eles se veem em um momento em que a multidão atrapalha o descanso deles. É nesse momento que os discípulos, eles ficam surpresos. Surpresos por quê? Porque Jesus, ele não despede a multidão. Jesus, ele não manda embora a multidão. Pelo contrário, Jesus, ele corta o descanso e passa o dia ensinando, pregando, curando e alimentando aquela multidão. É nesse cenário que nós se encontramos. E ali, logo após Jesus cuidar daquele povo como ovelhas sem pastores,
nós vemos que ao final do dia, caindo a tarde, Jesus ele dá uma ordem aos seus discípulos. Jesus ele diz: pegue o barco e vão para o outro lado. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: pegue o barco e vão para casa. Os discípulos, eles ali naquele momento só esperavam uma viagem tranquila. Eles só esperavam uma viagem de repouso, em que eles podiam voltar sossegados, em que eles podiam voltar em paz. Mas na ordem que Jesus dá, eles obedecendo, no meio do mar, eles se dão com uma tempestade. Os discípulos, a Bíblia não diz, mas eu posso conjecturar que os discípulos, quando recebem a ordem de Jesus, diz assim: dá em paz. Jesus deu a ordem, o mestre deu a ordem. Nós iremos voltar para casa em paz, nós vamos chegar ao outro lado em paz, porque foi o mestre que deu a ordem. Mas eles se deparam com uma tempestade. É nesse cenário que os discípulos se encontram. É nesse texto que hoje nós vamos mergulhar. E para mergulhar nesse texto, eu anotei 5 pontos a qual nós temos que observar e aprender com esses pontos. O primeiro ponto é: as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos em obediência. O segundo ponto é: as tempestades da vida se agravam quando Jesus parece demorar. O terceiro ponto é: nas tempestades da vida, Jesus sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança. No quarto ponto é que as tempestades da vida, Jesus mostra que está debaixo dos pés deles. E o quinto ponto é que quando nós olhamos para Jesus, fixamos os olhos em Jesus, nós andamos por cima das tempestades da vida. É nessas lições que hoje nós vamos mergulhar. O primeiro ponto é: as tempestades da vida chegam mesmo quando estamos em obediência. As tempestades da vida, ela chega para qualquer um. Ela não faz acepção. As tempestades da vida, ela chega tanto para o rico, mas chega também para o pobre. As tempestades da vida, elas chegam tanto para os crentes e chega também tanto para os descrentes. As tempestades da vida, elas chegam tanto para o analfabeto, como também chega para os doutores. As tempestades da vida, elas chegam a qualquer momento, e elas chegam e nos pegam de surpresa. Elas nos pegam desprevenidos. As tempestades da vida, elas chegam quando nós não esperamos. São tempestades que são inadministráveis, pois é impossível quase nós controlarmos. É difícil nós estarmos preparados. Por isso que são tempestades inadministráveis. São tempestades também pedagógicas, pois sempre nos tiram e nos ensinam uma lição. Os discípulos, eles recebem uma ordem de Jesus: pegue o barco e atravesse para o outro lado. Jesus, ele não trabalha com opinião. Ele não diz: a minha opinião é, pegue o barco e atravesse para o outro lado. Jesus, ele não trabalha com achismo. Ele não diz: eu acho que vocês devem pegar o barco e atravessar para o outro lado. Jesus, ele bate o martelo e diz: pegue o barco e atravesse para o outro lado. Ok? Os discípulos obedecem a ordem de Jesus. Os discípulos estão na vontade de Deus, mas quando eles estão no meio do mar, eles se dão de frente com uma tempestade. O que eu quero dizer é que nem sempre que nós obedecemos a Deus, nós vamos escapar das tempestades da vida. Nem sempre que nós obedecemos à vontade de Deus, nós vamos escapar das tempestades das vidas. Os discípulos, por sua vez, eles não tinham outra opção a não ser pegar o barco, obedecer a ordem de Jesus e ir para o outro lado. Outro exemplo que eu digo, que quando nós obedecemos a voz de Deus, nós não escapamos das tempestades da vida, está no livro de Êxodo.
Moisés ele recebeu a ordem de Deus para ir até Faraó e pedir para libertar o povo. E vocês conhecem a história. Moisés ele foi preciso ir até Faraó 10 vezes para libertar o povo, para Faraó soltar o povo. Quando o Faraó solta o povo e eles se encontram no deserto, Moisés ele dá de frente com o mar vermelho e a carruagem de Faraó vindo atrás. Mas Moisés estava obedecendo a voz de Deus. Então nem sempre nós aprendemos que a vida cristã ela é só de vitórias. Por que, pregador? Porque a vida cristã ela não é uma sala VIP. Então está errado os pregadores subir na tribuna e falar assim: vem para Jesus que você vai ter vitória, vem para Jesus que acabou as lutas, vem para Jesus que acabou o sofrimento, vem para Jesus que acabou as provas, acabou as tempestades. É uma mensagem antibíblica, é uma mensagem que não convém com a Bíblia, porque aqui é luta todo dia. Nós lutamos contra a carne, nós lutamos contra o mundo, nós lutamos contra o diabo, nós lutamos contra o demônio, mas tem uma promessa. A promessa se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se ele venceu o mundo, você também vai vencer. Se ele venceu as tentações, você também vai vencer. Se ele passou pelo mundo impune, você também vai passar. Depois nós vemos que o segundo ponto da mensagem é que as tempestades da vida elas se agravam quando Jesus parece demorar. Os discípulos eles se encontram no meio do mar, com ventos furiosos, com ondas furiosas. Os discípulos eles se encontram numa situação em que eles estão desesperados. E ali a única esperança que eles tinham era Jesus aparecer. Mas Jesus ele não aparece. É um momento de angústia, tudo preto, o mar, só o mar, o barco e a escuridão. O único feixe de luz que aparece é os raios da tempestade. É nesse momento que os discípulos eles se encontram angustiados. Eles querem a presença de Jesus ali, mas Jesus não chega. Essa é uma das maiores tensões da vida, é a demora de Deus. Foi um drama vivido também pela família de Lázaro. Lázaro estava doente e a irmã dele mandou um recado para Jesus. O que ela disse? Ela disse assim: Jesus, aquele que tu amas está enfermo. Aquele que tu amas, ela queria dizer, se tu ama mesmo, tu vai vir curar ele. Se tu amas mesmo, você vai vir curar ele. Então a família de Lázaro, ela ansiava pela presença de Jesus também para curá-lo. E todavia ali as mulheres, as irmãs dele tinham sim a esperança de que Jesus podia chegar e mudar a situação, de que Jesus podia chegar e salvar a vida de Lázaro. Mas todavia eu creio, a Bíblia não fala, mas eu posso também fazer essa observação, que eu posso dizer que chegaram sim pessoas a ela e disseram: oxe, mas Jesus não ama vocês? Mas Jesus não está com vocês? Será que Jesus vai chegar a tempo? Será que Jesus vai curar Lázaro? Será que Jesus ama realmente vocês? Aí, com essas afirmações, com esses comentários, já a fé, já a certeza passou a se tornar em medo, passou a se tornar em desespero. Quantas das vezes vem pessoas tentar abalar a nossa fé? Quantas das vezes vem pessoa tentar falar que Deus nos deixou? Quantas das vezes vem pessoa dizendo a você: ué, mas você não é filho de Deus? Por que tanto sofrimento? Mas você não é filho de Deus? Por que Ele te deixa sofrer? Você não é filho de Deus? Por que
essa doença? Por que essa enfermidade? Mas tu não és filho de Deus? Transforma essas pedras em pães. É assim que o inimigo chega até nós. E nesse momento de angústia, Jesus, ele vê que Lázaro está doente, ele ficou sabendo, mas a Bíblia vai nos dizer que Lázaro morreu, Jesus não chegou. Passou 4 dias, Jesus chega. Aí Marta, a irmã de Lázaro, vai até Jesus e diz: se o Senhor tivesse chegado antes, meu irmão estava vivo. Para que essa demora? Para que tanto esse tempo? Por que o Senhor não veio antes? Aí é nesse cenário que muitas das vezes nós começamos a esquecer da nossa fé. Mas eu tenho uma palavra profética para você. Pode Deus demorar a chegar, mas Ele nunca perde o controle. As irmãs de Lázaro, elas não entenderam que o propósito que Jesus tinha na vida de Lázaro não era apenas a cura de uma enfermidade, mas sim a ressurreição de um morto. Os discípulos não entenderam que Jesus estava demorando a chegar, porque o princípio que Ele queria era trabalhar a fé deles, era lapidar eles. Então pode Deus ele demorar a chegar, mas a situação ele não perde, o controle ele não perde. Está tudo sobre as mãos deles, está tudo sobre o controle dele, e está tudo debaixo da vontade dele. Depois nós vamos ver, fica a pergunta: aonde estava Jesus nessa situação? Os discípulos, eles estavam lá no meio do mar, passando pela tempestade, lutando contra ela, remando, tentando manter o barco em pé. E aonde está Jesus? A resposta está no verso de número 23 do texto que fizemos menção. E despedindo a multidão, ele subiu para o monte para orar à parte. O que eu quero dizer é que Jesus ele estava orando pelos discípulos. Muitas das vezes o silêncio de Deus não é que você está fora da vontade dele. Muitas das vezes o silêncio de Deus não é porque você está em pecado. Muitas das vezes o silêncio de Deus não é porque você está em desobediência. Mas o silêncio de Deus é porque Ele está trabalhando. O silêncio de Deus é porque Ele está operando. O silêncio de Deus é porque Ele está sim com a situação em suas mãos. Depois nós vamos ver o terceiro ponto da mensagem: as tempestades da vida. Jesus sempre vem ao nosso encontro, mesmo quando achamos que não há mais esperança. O verso de número 25 vai nos dizer que Jesus foi até os discípulos na 4ª vigília da noite. Os judeus, eles dividiam a noite em 4 vigílias. A primeira das 6 às 9, a segunda das 9 às meia-noite, a terceira das meia-noite às 3 da manhã, e a 4ª das 3 da manhã até às 6 horas da manhã. É nesse cenário que os discípulos se encontram. Nós devemos lembrar que Jesus ele deu a ordem no final da tarde. Não estava nem ainda se pondo a noite, era final da tarde. Então os discípulos eles estavam em uma situação de cansaço. Já era 6 horas da manhã. Os discípulos eles estavam abatidos, eles estavam sem esperança. Eles estavam pensando: Deus me deixou, Jesus nos abandonou, o que vai ser de nós agora? Ele nos deu a ordem, e como que nós iremos chegar até o outro lado? Jesus, ele chega às 4 vigílias da noite. Então, nós devemos pensar e ver que nem sempre tudo que nós queremos no nosso tempo é o tempo de Deus. Nós gostamos de pregar, gostamos de louvar e gostamos de entoar hinos ao Senhor, dizendo: Deus tem pressa em fazer na sua vida. Não, Deus não tem pressa de fazer na vida de ninguém. Um dos atributos de Deus é que Ele é eterno. Então, se Ele é eterno, Ele faz na hora que Ele quer, do jeito que Ele quer e quando Ele quer. Um dos atributos de Deus é que Ele é eterno. Nós vemos que Jesus, Ele aparece quando os discípulos já estão
na tempestade. Ou seja, ele não livra os discípulos da tempestade, ele livra na tempestade. Deus não livrou Daniel da cova, Deus livrou Daniel na cova. Deus não livrou os amigos de Daniel da fornalha. Deus livrou os amigos de Daniel na fornalha. Deus não livrou Pedro da prisão, Deus livrou Pedro na prisão. Então nós vemos que nem sempre a nossa vontade é a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é a que permanece. Pode demorar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5 meses, mas aquilo que Deus ele tem sobre a sua vida, queira o diabo ou não, ele vai cumprir. Queira o inimigo ou não, ele vai fazer. Queira o diabo ou não, ele vai cumprir sobre a sua vida. Pode-se passar os céus, a terra, mas nenhum jota dessa lei vai se passar. A palavra dele liberou sobre a sua vida. Pode ser na quarta vigília da noite, ele vai aparecer andando sobre as águas e vai ir ao seu encontro. Depois nós vemos que os nossos problemas, eles estão debaixo dos pés de Jesus. Os discípulos estavam desesperados, as ondas batiam, o barco balançava, o vento soprava, as montanhas em volta do mar estavam tudo cercadas. Era uma noite escura, uma noite em que eles não viam nada, uma noite em que o mar estava totalmente agitado, uma noite de desespero, de angústia, uma noite em que eles clamavam e Jesus não aparecia. Mas no meio daquela noite, no meio daquela escuridão, eles veem uma luz vindo andando sobre as águas. O que eu quero dizer é que pode o seu problema ser grande, pode o seu problema achar que vai te matar, pode o seu problema até achar que vai fazer você perder a fé, mas no meio do seu problema, Jesus ele vem marchando e ele vem dizendo: os seus problemas estão debaixo dos meus pés. Os seus problemas para você é impossível, mas para mim não é impossível. Pode a onda bater, pode o barco balançar, pode o vento soprar, mas Jesus ele está no barco, Jesus ele está na água, Jesus ele está em cima dos seus problemas, Jesus ele está na onde o inimigo pensou que até ia te parar, o inimigo pensou que até ia te envergonhar, o inimigo até pensou que ia frustrar os planos de Deus, mas Deus está dizendo: operando eu, ninguém impedirá, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Eu vou repetir porque o Davi se levantou: operando eu, ninguém impedirá, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Sabe por quê? Antes que houvesse dia, eu sou. Antes que houvesse dia, ele é. Antes que a tempestade chega, ele vai. Antes que a luta bata, ele vai. Antes que o inimigo clama, ele chega. Antes que o inimigo faça, ele já corta o laço. Sabe por quê? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Depois nós vamos ver que Jesus ele chegou até a tempestade. Quando ele chega, os discípulos gritam: é um fantasma. Aí os discípulos ali, tomados do medo, tomados de angústia, tomados de pavor, eles confundem aquele que deu a ordem e podia acalmar o mar, eles confundem com um fantasma, ou até mesmo o vento, o mar, o barco, que podia sim ser apenas uma situação adversa. Eles confundem o Senhor Todo-Poderoso com o fantasma. Muitas das vezes nós colocamos os nossos problemas acima de Jesus. Muitas das vezes nós esquecemos o Deus que nós serve.
Muitas das vezes nós esquecemos que Deus ele é poderoso sim para fazer sobre as nossas vidas. Muitas das vezes nós colocamos Jesus como um fantasma. Muitas das vezes nós colocamos Jesus embaixo da situação que nós estamos passando. Muitas das vezes nós desmerecemos o poder que tem sobre o nome de Jesus. Mas naquela situação, Pedro, que era ousado, vai dizer assim: Senhor, se for o Senhor mesmo, faça-me ir até a você sobre as águas. Aí Jesus, ele fala assim: pode vir, Pedro, pode vir, mas não tira os olhos de mim, Pedrão, não tira os olhos de mim. Pedro, ele dá o primeiro passo, Pedro, ele dá o segundo passo, Pedro, ele dá o terceiro passo, mas chega uma hora que Pedro, ele olha para o lado. Quando ele olha para o lado, ele vê que as tempestades estão fortes, ele vê que o vento está batendo, ele vê que as lutas estão vindo, ele vê aquilo que ele não era para ter enxergado. Aí, o que acontece? Pedro afunda. Mas Pedro afundou por quê, pastor Michel? Porque ele tirou os olhos de Jesus. Pode muitas das vezes o mundo vir contra você. Pode muitas das vezes o mundo tentar abalar sua fé. Pode muitas das vezes o mundo querer te tirar do caminho. Mas aí eu lembro de Isaías 30, que vai nos dizer que sempre que nós queremos desviar um pouquinho para a esquerda ou para a direita, a voz do Senhor vem por trás dos nossos ouvidos e diz: filho, é esse o caminho. Senhor, está difícil, é esse o caminho. Senhor, está complicado, é esse o caminho. Senhor, mas tem gente falando mal de mim, é esse o caminho. Senhor, mas eu vou passar por luta, é esse o caminho. Senhor, mas eu vou passar por prova, por afronta, por acusação, é esse o caminho, é esse o caminho. Sabe por quê? Porque Jesus disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, pegue a sua cruz e siga-me. Então, é luta o tempo todo, é luta todo dia, é luta contra o demônio, é luta contra o diabo, é luta contra as potestades. Mas de uma coisa eu sei, qual? Romanos 8:38. Eu estou ciente que nem os anjos, nem a vida, nem a morte, nem os principados, nem as potestades, nem o porvir, nem o presente nos separou da obra de Deus que está em Cristo Jesus. Nada vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. É quarta-feira profética, então eu vou profetizar. Nada vai impedir o agir de Deus sobre a sua vida. Pode vir tempestade, pode vir luta, pode vir batalha, pode vir qualquer coisa. O diabo até pensa que vai te parar, porque tem dia que você está triste, tem dia que você não quer orar, tem dia que você não quer ler Bíblia, tem dia que você quer largar tudo, tem dia que você ajoelha e fala: Senhor, eu não aguento mais. Mas de uma coisa eu sei: o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você está fraco. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você está abatido. O poder de Deus se aperfeiçoa quando você fala: Senhor, eu não aguento mais. Mas Deus está dizendo: pega na minha mão, vem comigo, que as tempestades, as águas, as lutas, você vai marchar por cima. Pega na minha mão, que comigo você não afunda. Pega na minha mão, que comigo você vai até o final. Pega na minha mão, fixa os olhos em mim, que comigo você vai até o fim. Pode alguém até pensar: esse menino é doido, essa mulher é maluca, essa mulher não sabe o que está fazendo, essa mulher não sabe o que está fazendo. Ela só pensa em Jesus, ela só fala de Jesus, ela só prega de Jesus, a vida dela é Jesus, Jesus, Jesus. Sabe o que você tem que falar? Você tem que falar assim: eu só falo de Jesus, eu só prego Jesus, eu só vivo Jesus. Por quê? Porque é Ele que me sustenta, é Ele que me levanta, é Ele que me coloca de pé, é Ele que me renova as forças. Coloque sobre os seus pés, eu quero orar. E a tempestade que você está enfrentando, não importa qual seja,
pode ser a tempestade espiritual, pode ser uma tempestade financeira, pode ser uma tempestade na família, pode ser uma tempestade na sua casa. Eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, mas agora nós vamos orar ao Senhor. E quantos creem que Ele vai acalmar a tempestade? Glória a Deus. Então pode começar a orar. Pode começar a orar. Apresenta a causa impossível, a tempestade impossível para você. Apresenta agora. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus, a Tua palavra ela foi ministrada, Senhor. Nós aprendemos, ó Pai, que independente da tempestade, independente do problema, Senhor, independente, ó Pai, daquilo que vem contra nós, nós aprendemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que acalma a tempestade. Senhor, então em nome de Jesus, ó Pai, se porventura entrou alguém aqui nessa noite que está passando por uma tempestade, ó Pai, espiritual, renova as forças desse crente agora. Senhor, em nome de Jesus, aquele que está passando, ó Pai, por uma tempestade na família, Senhor, visita aquele lar agora. Senhor, aquele que está passando por uma tempestade, ó Deus, no trabalho, visita aquele trabalho agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ó Pai, vai, Senhor, quebrando o arco, vai cortando a lança, queimando os calos no fogo, ó Pai, vai fazendo aquilo, ó Deus, que aos nossos olhos são impossível, Senhor, mas o Senhor é aquele que para ti nada é impossível. O Senhor visita agora a casa de crente. Vai, ó Pai, agora cortando todo embaraço, cortando todo laço, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. E de Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, vai visitando em nome de Jesus, ó Pai, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, toda obra de bruxaria, Senhor, lançada, Pai, contra a casa desse crente, lançada, Senhor, contra a família desse crente, lançada, Senhor, contra o filho desse crente, contra o casamento desse crente, vai perdendo as forças agora, vai bater em retirada agora. Todo mal, Senhor, todo principado, toda potestade, todo anjo caído, vai perdendo as forças agora. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Deus visita agora fazendo o impossível, Pai. Vai acalmando o coração desse crente, desce com refrigério sobre essa alma, desce, ó Pai, com providência, desce, Senhor, com providência sobre a vida desse crente, em nome de Jesus Cristo
momento, é o teu momento com Deus, é o teu momento de oração. É o teu momento, é o teu momento. Aleluia. Dia tua, a minha vida em tuas mãos está. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Nenhum dos teus planos pode se frustrar. Não se frustra, não se frustra.